Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Rede Líderes. Aqui, pelo menos, você sabe que vai ter conhecimento daquelas pessoas que já tiveram resultado positivo no mercado, nas empresas. Então, você pode confiar em todo o conteúdo que a gente traz aqui. A gente seleciona a dedo as principais lideranças dentre tantas áreas: RH, cibersegurança, produção de dados, finanças. Obviamente, sempre trazendo o contexto de novas tecnologias e um novo formato de gestão, de cultura dentro das empresas. E hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico, que é a dualidade entre segurança e rapidez, agilidade, isso dentro de um contexto de cibersegurança, e a gente vai trazer também alguns aspectos envolvendo a estruturação de cloud, quem está passando ou já passou por essa situação de migração de servidor, de infraestrutura física para serviços em nuvem. A gente vai começar por aí. Então, antes de mais nada, Regis, por favor, se apresenta, Fabi, Ju, vamos lá. Bom, primeiro, Vitor, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando mais desse outro podcast aí da Rede Líderes. E é um prazer enorme também estar com a Fabi, com a Juliana aqui. Bom, eu sou o Regis, eu estou há 30 anos no mercado de tecnologia. Passei por empresas como Telefônica, EDS, HP. Estou há 20 anos na F9C. Então, a F9C atua no mercado de cibersegurança, mas durante esses 20 anos, a gente passou aí por toda a transformação também de infraestrutura, virtualização e agora em cloud. E eu estou liderando agora uma unidade de cloud e serviços lá na F9C. E aí, Fabi? 17 anos de experiência na área de cibersegurança. Estou há 3 anos e meio na Leroy Merlin, né? E faço parte também do membro consultivo, né? Dentro do nosso grupo da Holding, Grupo ADO. Enfim, minha carreira ela é pautada em tecnologia, né? E também, né, tento ser a referência aí para as novas lideranças e para os jovens de hoje, né, que queiram vir para a área também. Muito bom. Agora sou eu. Obrigada pelo convite. Acho que, né, começo agradecendo. Muito bom estar aqui nessa mesa. O papo já sei que vai render bastante, porque a gente já estava conversando aqui, aquecendo os tambores. Então, me apresentando, eu sou a Juliana Dadil. Eu trabalho focada em cultura de segurança. Há mais de 30 anos no mercado de segurança. Mais de 30 anos, não, calma. Quase 30 anos, há mais de 20. Ah, bom. Há mais de 20. Eu comecei com segurança da informação quando tudo era mato, assim, né? Eu fiz estágio do colegial técnico numa consultoria de segurança da informação, então eu acabei tropeçando e caindo nessa área. Levei um tempo, me debati um pouco, mas me apaixonei, né, principalmente por essa parte de cultura de segurança. Então, minha escola é Cybersecurity e aí acabei focando nos últimos anos em prevenção a fraudes. Fiquei 23 anos no Itaú e agora estou no Santander, à frente desse mercado em segurança. Sou mãe do Boris, que é um gato branco, então vocês podem ver aqui no meu casaco. Enfim, muito feliz de falar sobre isso, adoro falar, então é isso aí, vamos falar. Boa, vamos nessa. Ó, então assim, até pelo perfil histórico de vocês, por eu não ser da área de cibersegurança, eu vou me permitir a fazer algumas perguntas bem de leigo e fazer também um meu papel, que é passar um pouco da experiência que eu tenho em empresas nativas digitais relevantes, até pelo meu histórico, seja ajudando Google, Facebook aqui no Brasil, como no iFood, na Log e tantos outros. Partindo desse pressuposto, o que a gente verifica nas últimas empresas que nasceram com DNA de tecnologia, mas não são empresas de tecnologia, exemplo o próprio iFood ou a própria Log. A Log é uma transportadora, é uma empresa de transporte, mas usa muito tecnologia para melhorar ou criar novos mercados em transporte. E o iFood também é uma empresa de intermediação, mas usa intensivamente tecnologia para criar novos mercados ou melhorar o mercado, nesse caso, de delivery, de entrega, de alimentação e tantos outros, pagamento, crédito, enfim. Uma das premissas que a gente tem é
que a gente não sabe o que a gente é de verdade. A gente sabe qual é o propósito. Exemplo, a Amazon. A Amazon, hoje é muito difícil você definir o que é a Amazon. Porque a Amazon, ela é marketplace, então ela vende, começou com o livro, vende uma série de outras coisas. É cloud? Tem a AWS, é equipamento? Tem a Alexa, tem uma série de outras coisas. É streaming? É também. Então, mais ou menos você sabe como que está o seu ecossistema e qual é o seu propósito, você vai criando as verticais. Para que isso aconteça, essas empresas dessa nova geração, elas têm muito no DNA a rapidez, a agilidade em criar esses novos mercados ou melhorar a determinado mercado. Por quê? Porque você precisa ir muito rápido para fazer teste e erro de hipótese, para assim detectando uma coisa positiva, uma coisa que o consumidor queira, escala muito rapidamente. E aí que está o nosso dilema, porque cibersegurança, infelizmente, ele não é visto na entrada. Muitas vezes, na maioria das empresas, não estou falando que é dentro desse nicho dessas empresas nativas digitais, mas na maioria das empresas é visto depois que deu problema. E é contra a natureza isso. Por quê? Porque, se a gente olhar um filhote de passarinho, a mãe está protegendo o filho. Meu filho, quando nasceu, eu dou toda assistência, né? Então, assim, se a economia hoje está muito voltada para a tecnologia que sabe trabalhar esses dados, o porquê que as empresas, nesse dilema de ser rápido para testar algo, escalar, não estão olhando para a cibersegurança logo no início. Eu vou começar com você, Regis. Não, é bem pertinente essa sua ponderação. E para mim é simples, né? Por exemplo, quando você é um empreendedor, obviamente, o que você vai buscar? Você vai buscar entregar um produto no mercado bom, eficiente, e hoje em dia, quando você fala com tecnologia, o mais rápido possível, porque senão a concorrência vai. Então, o grande ponto é quanto de risco eu tenho ao fazer isso? E aí entra toda essa conscientização de que eu posso realmente lançar um produto, talvez prototipado, para sondar o mercado, para ver como ele se porta, e por outro lado, depois é aquela velha fala, depois eu vejo o que acontece. Né? Só que nessa visão, se você não sabe os riscos que você está correndo, principalmente agora, com as normatizações, as regulamentações, isso pode ter uma consequência séria na frente. Então, o grande contraponto disso eu lanço primeiro e depois vejo o que acontece, só que depois remediar, ou pode ser muito tarde. Então, eu acho que todo esse movimento realmente aí, né, com a Fabi, com a Juliana, trabalham em empresas realmente de porte multinacional, eles nascem com essa conscientização e já lançam um produto devidamente protegido. Agora, um empresário de médio, o cara que está com uma startup, né, essa visão ainda falta. Então, esse é o grande... Né, onde a gente consegue chegar e conscientizar que isso também pode ser um risco e pode ser tarde, dependendo da situação. Mas ainda vou continuar com você, Regis. Mas será que também não falta produto e serviço para essa empresa média ou pequena? Porque os produtos são caros. Sim. O serviço é caro de cyber. Será que não está faltando alguma outra coisa aí para ser mais inclusivo? Eu acho que sim. E aí o grande ponto, né, como que você consegue já considerar uma camada ou uma parte de serviços junto, né? Porque quando a gente pensa em alguma coisa de lançar um produto, você está vendo puramente num produto simplesmente, né? Você não está vendo nos valores agregados que você tem. Então, por exemplo, quando você fala até numa locadora de carro, né? Antes lançava só, eles alugavam um carro. Aí depois, olha, você tem o pacote de segurança e tal. Mas isso nem todos contratavam o seguro, entrava no risco. Hoje tem o carro por assinatura, quer dizer, para aquele público que ele não quer dor de cabeça, ele quer simplesmente dirigir. Então essa camada de serviço você acaba colocando
como o seu produto. E eu acho que esse ponto que talvez falte vamos dizer, esse valor junto apresentado, que é o grande desafio que a gente tem mesmo de conseguir acompanhar o fim. Né? A gente que trabalha como integrador, o nosso desafio mesmo agora é ver o produto final e não simplesmente uma caixinha, né? E Juliana, ó, você que está mais familiarizada com esses processos de aculturamento nas empresas, eu vou comparar esse processo com o que compliance viveu um tempo atrás. Então, você contar nos dedos de uma mão, há uns 20 anos atrás, quais eram as empresas que realmente tinham uma política de compliance. No Brasil, eu vejo que existe um mantra para algumas coisas, principalmente para áreas que têm a ver com, aristotelicamente falando, o gênero segurança. Então, compliance está no gênero segurança, é uma espécie, assim como cyber, produção de dados. E dentro desse gênero, me parece que o mantra é sempre, mas vai vir uma lei, ou vai vir uma punição. Não tem uma conscientização prévia de maturidade. É a mesma coisa eu chegar pro meu filho, o Heitor, meu filho está com 7 anos, a Maísa está com 4. Eles não têm ainda a maturidade de falar, agora vocês precisam parar de assistir TV para comer. Não, eu tenho que falar assim, não, você vai parar. Por quê? Porque eu sou a lei. Eu sou a NPD de casa. Fecha esse treco. Então, compliance viveu isso no Brasil, aí veio a lei da empresa limpa, obrigou a ter compliance. Mas na prática, às vezes, a empresa tem até por uma fachada. Coloca uma pessoa lá, fala, eu tenho. Não tem esse processo de aculturamento. Se eu tenho uma prática não compliance, não ética, ao fim, acabo, mal dizendo, então não me entendam mal, não pode quebrar uma empresa. Agora, se eu tenho um problema de cibersegurança, ele tem potencial de quebrar uma empresa. Sim. É muito mais grave. O que você acha que quais são os principais desafios para ter essa cultura assim desde o início? Sei lá, começando pelo colaborador, ele entrou, como é que faz com que esse colaborador de fato internalize, por sua vez, a empresa se comporte já com esse DNA de prevenção, independentemente da agilidade de pegar um arquivo, jogar no WhatsApp do amiguinho, ou pegar um DRE e jogar no ChatGPT, e a empresa, o dado da empresa está no ChatGPT dele, do individual. Assim, quais são esses desafios? Eu acho que, primeiro de tudo, é a gente desmistificar um pouco o que é a segurança. Quando você trouxe a construção da tua pergunta, você foi buscar ali do contexto de compliance de alguns anos atrás, e aí conectar, realmente faz parte ali de um grupo, de disciplinas, e todas elas vêm de um tom abstrato, árido, que não conecta com o dia a dia, e é isso que a gente precisa fazer cair, é isso que a gente precisa transformar. Segurança é uma forma de pensar. Isso é algo que a gente vem trabalhando bastante, que trazer proximidade, familiaridade, não é a tecnologia ou uma caixa preta que você vai lá, insere um pedido e aí cospe, né, o oráculo daquela caixa preta, cospe uma recomendação e aí pronto, tudo se faz, né, tudo está seguro. Não, é o que você falou, é o dia a dia. É o ímpeto de compartilhar alguma coisa no WhatsApp. É a hora que você vai compartilhar um documento que você lida no dia a dia, um dado que é confidencial, que é sensível, mas como é no seu dia a dia, banaliza. Então a pessoa, assim, ela não perde a sensibilidade da confidencialidade, da sensibilidade daquele dado. E aí ela manda por e-mail, não percebe quem que está ali copiado, às vezes nem percebeu que
tá mandando para uma pessoa que não é aquela que ela tinha intenção, vai para fora da organização, enfim. Então, eu acho que primeiro de tudo é a gente tirar essas camadas de que é algo técnico, complexo, difícil. Não, é uma forma de pensar. E aí a gente ter na organização uma adesão da alta liderança, assim, uma coisa que eu sempre falo, qualquer literatura de cultura corporativa não passa por isso, é top-down. Se você não tem alta liderança comprada, não tem campanha, e-mail, treinamento que vença. Então, acho que, primeiro de tudo, alta liderança comprada, alinhando com, né, isso, baixando ela, e aí o time de cultura de segurança, ele é o apoio para dar a sustentação das mensagens que precisam acontecer, né? Então, assim, eu acho que de pontos nevrálgicos aqui, né, de estratégia, visão estratégica, é tornar a segurança algo do dia a dia e apoio da alta liderança para começar a conversa. E aí, eu acho que até um ponto que eu já estava falando, e que você fez parte da tua pergunta de soluções, eu acho que mais do que a gente implementar soluções, lógico, né, a gente tem que pensar nas camadas de segurança, toda a infraestrutura, etc. Mas quando a gente está falando de time to market, que eu acho que é o grande desafio da segurança, é o time to market. É o próprio mercado, é a velocidade, é a tecnologia. E agora a gente está no momento de ascendência da inteligência artificial, que se a gente estava achando as coisas rápidas, agora ferrou, né? Então, realmente a gente precisa dessa agilidade. Para isso, a gente precisa fazer com que as pessoas pensem em segurança de partida. E eu venho estudando neurociência, pensando nessa aplicação para a cultura, para a segurança, etc. e tal. E uma das coisas, né, que eu venho mergulhando é como a importância de você configurar a segurança de partida, porque a tendência é que essa segurança, essa configuração, padrão, ela permaneça, né? Então, isso vale para configurar ferramentas, as soluções que a gente entrega para o cliente final, mas também para o cara que está desenvolvendo uma solução, né? Então, enfim. Você tem razão, completa razão, porque se olhar para RH, a cultura dos fundadores, ela vai permeando todo o restante da vida da empresa. E, aliás, eles até exige isso do RH. Fala, olha, RH, nossa cultura é essa, nós criamos isso aqui, nossa cultura é essa. Aí, todo o restante das contratações, até comportamento da empresa para meta, análise de performance, ela também é calibrada por isso. Então, por isso que esse início é tão importante, concordo com você, porque ele permeia o restante. E, Fabi, você tem um histórico em um segmento até diferente do Regis e da Juliana, que não necessariamente tem tanta robustez histórico, estou falando de segmento varejo, em cibersegurança. O mercado financeiro, ele faz muito tempo, já é muito maduro em cibersegurança. No mundo, talvez seja o mais maduro. Por isso que existe PCI há muito tempo, Know Your Customer há muito tempo. Por quê? Porque também, se te dá um problema, pode dar um prejuízo financeiro, pecuniário, né? Não é um prejuízo, né, etéreo. Ele pegou uma base de dados, ele vai fazer o que com isso? Né? E você tem essa robustez dentro desse segmento. O seu histórico te diz que as empresas como um todo estão já com esse DNA ou ainda é coisa só para empresa grande? Cada vez mais eu vejo que as empresas elas estão já com esse DNA, né, de se preocupar com a cibersegurança, justamente pela questão do time to market, né? Então, o nosso carrinho médio é o que há de mais importante no varejo, seja ele no âmbito digital, seja ele no âmbito lojas físicas, que a loja física também é pautada por produtos digitais, né? E dentro desse contexto, parte de conscientização de colaboradores é extremamente importante, mas ela precisa nascer de dentro para fora no quesito tecnologia. Então, já puxando gancho em relação a produtos digitais, a fornecimento de produtos digitais, né, aos vendors, em relação ao privacy by design, security by design,
tudo isso ela tem que começar lá no início, na concepção de uma ideia de um novo produto para suportar o negócio. Tá? Então, áreas de desenvolvimento precisam estar também onboardadas dentro da nossa cultura, do aculturamento de codar, de desenvolver, né, uma aplicação segura. E nada disso é possível se não tiver uma equipe de segurança apoiando nesse desenvolvimento. Tá? Então, esse aculturamento, né, essa passagem de bastão de conhecimento em relação ao que podemos ter de risco se a gente coloca um produto no ar de forma insegura, já logo na largada nós podemos sofrer penalidades do próprio mercado, né, de ataque cibernético, porque é um mercado isso, né, é um mercado ilícito ali, que está ganhando dinheiro em cima dos legítimos, né, que estão tentando ali espaço no mercado, mas que muitas vezes, né, tem empresas até que chegam a fechar suas portas devido a um ataque cibernético. Então, assim, nem sempre todas as soluções de proteção de segurança da informação para esses ambientes digitais são suficientes. Então, é necessário ali a ação, né, do profissional ainda, né, para que o código seja seguro, a aplicação seja segura, o ambiente de infraestrutura seja seguro, os usuários finais também se sintam confortáveis e que atuem também naquele produto com segurança. Né? Então, veja que a conscientização é 360. Eu acho que tem um ponto, a gente aborda, nós da área de segurança, a gente fala muito do desenvolvedor, do DevSecOps, etc., mas o quanto que a gente precisa levar e traduzir essa conversa para o negócio. O negócio exige, porque o negócio é quem fica, vai. Preciso lançar, preciso botar esse produto na rua, preciso... E aí, se ele não cobra, o desenvolvedor, ele fala, cara, eu vou ser mandado embora por não entregar ou por um risco que talvez aconteça de segurança. Então, eu acho que a gente trazer o negócio para a mesa de discussão é fundamental para que ele cobre do desenvolvedor aquela segurança, que a especificação ali no backlog, o termo de aceite do dia a dia ali, da metodologia ágil, rode em cima da segurança. A segurança não é algo complementar, não é um super, muito menos um super, ele é algo que é parte intrínseca do produto. E o ponto, acho que é interessante também, né? Quando a gente fala que é um produto que atinge um cliente final, naquela passa de sair daquele sentimento, estou protegendo, né? E passar a ter a visão do cliente, falar, eu estou num ambiente seguro. Acho que tem um indicador hoje que acho que a gente não tem ainda, que é a medição de quão seguro eu me sinto ao fazer uma compra online. Nossa, né? Então, eu acho que essa mudança de visão, que aí entra para a empresa toda, né? Desde o desenvolvedor ou até um fornecimento, que no final na ponta, que vai diferenciar é quanto o cliente está se sentindo seguro. Porque senão, ele muda na hora. Um outro ponto também que eu coloco aqui é na questão de equipes de cibersegurança, desenvolvimento, equipes de tecnologia no geral, precisa conhecer de indicadores de negócios. Né? Sem dúvida. Imagina, né, com esse conhecimento, quanto que a gente para de vender, quanto que a gente para de ter os nossos tickets médios, né? Se a gente tem 1 minuto de parada operacional por conta de um ataque cibernético ou por conta de alguma falha sistêmica. Nossa, né? Porque a questão do desenvolvimento seguro não quer dizer que só vamos proteger a camada de segurança, mas vamos proteger também a camada ali de performance da plataforma. Nossa, 100%. Eu acho que é isso, né? É trazer o negócio para a mesa e trazer os times técnicos para o negócio. Exato. Né? Você ter essa troca aqui, né? Porque realmente, porque também no passado a gente sempre foi a área do não. Não vai, sempre focado em não ter o risco materializado. Ou chama aí, por último, né? Chama eles por último, exato, porque depois já não tem mais volta. Aquele negócio de departamento de prevenção ao negócio, né? Que é um pouco... não queremos ser. Então, para evitar que a gente seja o departamento de prevenção ao negócio, a gente tem que trazer essa visibilidade e a compreensão dos times de segurança, de tecnologia, dos números de negócio, né? Porque a gente existe para o negócio e não o contrário. Bom, mas para isso funcionar,
a gente tem que sair de uma visão que impera hoje na maioria das empresas, que ela é matricial no sentido de que cada área espera a bola chegar para si. Então, você tem a visão do produto, o cara fez o produto, desenvolveu, aí estamos falando de um produto digital, por exemplo. Aí vai passar para o jurídico avaliar, que aí, por sua vez, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Uma esteira, né? Uma esteira. Então, teria que sair dessa visão matricial e condensar tudo num espaço só para esse tipo de lançamento. E tem uma coisa que eu percebo, e o último caso recente da CM Software, lá no Banco Central, talvez o cybercrime de maior valor da história do Brasil, e não é só cybercrime, foi de crime mesmo. Nem o Foi o túnel túnel, digital que construíram lá nem o túnel Central. que fizeram no Banco Central lá no Exato. Ceará foi talvez do tamanho que foi esse. Eu digo talvez que a gente não tem nem os números concretos. De colocar exatamente essa cibersegurança, até no sentido de que todo mundo hoje está mais ou menos conectado com 1 ou 2 ou 3 ou 4 parceiros. Então, no caso da CM Software, ele era a porta de acesso para os demais dentro do arranjo de pagamento. Então, você tinha um player aqui, uma fintech, que por sua vez jogava aquela informação para a credenciadora, que por sua vez para a bandeira, por sua vez para o banco, tudo isso conectado. Se a gente olhar para a maioria das empresas hoje também, você tem o RP é de um, CRM é do outro, o cloud é de outro, e assim por diante. E meio que eu vejo que tem uma sensação, não sei se é uma sensação somente ou se é na prática, que todo mundo está meio confortável porque joga a bola pro outro. Então, sei lá, eu migrei para cloud. Então, tô seguro, eu fiz lá um sign-in lá, tá lá com ele, a segurança agora é dele, não é minha não, entende? E por outro lado, você vê carreiras que estão, não sei se estão surgindo, mas eu vejo que é raro de empresas tendo a figura do auditor de cibersegurança, que poucas empresas têm, que hoje, num sistema muito conectado, ele é essencial, porque não é só a sua empresa, é quem a sua empresa está conectada com uma outra empresa. Como é que isso tudo está funcionando, né? E aí, Regis, eu vejo isso muito acontecer com cloud. Então, eu passei por um processo de migração de cloud que em 2016, 17 era um parto. Era horroroso. Era que nem migrar CRM. Você ficava convivendo com 2 sistemas, porque o que um CRM tinha, o outro não tinha, você não queria pagar a informação que tinha no outro, então meio que nessa mudança você ficava com os 2. Hoje está mais fácil, bem mais fácil fazer isso aí. Agora tem um movimento ao contrário, diga-se de passagem. A conta de cloud ficou muito cara e as empresas estão falando, não, para que cloud? Tudo em cloud. Vamos botar outra um pouquinho para cá. Então é o pendular o negócio, né? Como tudo, né? Cíclico. Claro, então, a gente, por exemplo, a gente viveu muito um momento, a época da virtualização, né? Que deu o boom da virtualização. Era tudo, né? Desktop virtual, servidor virtual. É o mesmo movimento que se tem hoje em cloud. Existe um momento de desconfiança e existe um momento de adoção desenfreada. Porque aí, não, isso é bom. Da hora que o pessoal vê, isso é bom, aí todo mundo usa. Só que aí entra justamente o problema. Ele não analisa o que ele vai rodar. Então, em cloud é justamente isso. É sensível essa questão. Porque se você está fazendo, está desenvolvendo um sistema dentro da sua casa e você joga ele dessa mesma maneira para a nuvem, com certeza o seu custo vai subir, triplicar, porque aí é recursos ilimitados e uso desenfreado. Mas aí tem que ter um momento, claro, de você, que a gente diz em cloud, refatorar, né, ou redesenhar, porque você tem que usar o máximo, porque é uma mudança de funcionalidade, de estrutura. Então tem que ter, até a própria segurança é diferente. Você não pode simplesmente jogar uma caixinha daqui e achar que está tudo funcionando. Então, nesse sentido, eu acho que essa movimentação de sensação de que você está na cloud, né, tá tudo certo, ou você está seguro, se você não tiver
controle, você não tiver visibilidade sobre isso, realmente pode virar uma dor de cabeça. E muita gente fez isso de uma maneira desenfreada e volta e fala que isso não funciona. Não, me Verdade. ensina, que tipo de risco? Assim, né? Quais são os principais riscos quando você vai estar na cloud? Primeiro, porque os seus dados estão, né, num ambiente acessível, né, teoricamente acessível por todo mundo. E a visibilidade que se tem, e os hackers hoje, sabendo que você está em nuvem, eles sabem que tem uma superfície, a gente chama de superfície de ataque muito mais diversificada para ele atacar. Então, você saber exatamente o que você precisa migrar para a nuvem e se realmente é viável, é muito importante de você fazer esse movimento. Então, a gente sempre trabalhou com segurança de infraestrutura, né, ou né, de ambientes. E a gente percebeu que se a gente também não participa junto nessa modelagem de o que você vai migrar para a nuvem e se realmente é viável, né, ele se torna muito mais fácil você conseguir fazer uma migração. Mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui, novamente, em cyber. Uhum. Vamos supor que eu contratei Google Cloud. Estou colocando no Google. Sim. Minha cabeça aqui, Claro. tá seguro, tá com o Google. Pô, se o Google falhar, imagina eu. Sim, sim. Entende? Eu preciso ter algum outro tipo de exemplo para eu entender, assim, exatamente o risco está na migração, nesse processo de envio dessa informação? Não, na verdade, tá na maneira como você vai implementar, ou na maneira que você vai tornar o seu produto visível, ativo na nuvem. Né? Uhum. Então, por exemplo, o básico de uma infraestrutura em nuvem, que eles chamam de segurança compartilhada. Eles provêm a segurança física, ou seja, o ambiente está totalmente protegido fisicamente. Aí existe um primeiro momento que você está lá, você é responsável pelo conteúdo que está lá. Uhum. O que a Google, a AWS agora eles têm? Eles têm agora todo o set de segurança também, porque eles entendem que você está lá, você precisa ter ferramentas de segurança. Aí tem ferramentas de mercado e tem as ferramentas nativas de segurança. E aí esse é o grande ponto. O que você vai colocar na Google, na AWS, você precisa ter em mente, né, como você vai estar protegido. Porque muita gente fala, tá bom, eu não uso nuvem. Mas se ele usa já um Salesforce, se ele usa um CRM da Microsoft, ele já está na nuvem. É que o modelo é diferente, né? Porque essas empresas, ela já garante toda a camada de proteção. Você está recebendo um serviço e ele está devidamente, vamos dizer, protegido, né? E aí você tem que, claro, tomar cuidado com as suas credenciais de acesso, que aí é um fator de seu domínio. Então, a maneira como você vai utilizar o recurso de nuvem é muito importante para você ter essa sensibilidade, se você precisa se preocupar mais com segurança ou menos. O Regis tocou no assunto interessante, Fabi, que é essa questão, bom, migrei lá para cloud, tá mais fácil acessar, mas, putz, eu tenho que ter esse controle de credencial, porque é o mesmo caminho que vai e volta. Ou seja, você pode entrar um cara lá, paga tudo, muda, sei lá o que pode fazer. Que é um ponto também que dialoga com o caso lá da CM Software do Banco Central também. Só que nas empresas que eu já atuei, você não abrir informações faz com que também você tenha pelo menos uma barreira de entrada para as áreas ou as lideranças criarem novos produtos. Para eu criar um novo produto, eu preciso ter as informações. Se eu tenho uma base que parte do princípio de que os dados vão me trazer a resposta para alguma coisa, eu preciso ter acesso. Quais são os critérios para definir isso? Quem define? É a liderança de cyber? É o CEO? O CEO também não sabe o que é SOC, sopa de letrinha para cá, para lá. Uhum. Como é que é? Então, tem a questão da segregação de funções, né? E toda segregação de função, ela deve ser mapeada juntamente com as lideranças de cibersegurança, especialistas de cibersegurança, juntamente com o negócio.
Então, entender minimamente a função ali, né, para que a gente consiga, então, definir até onde vai o acesso, né, de acessar, inclusive, o necessário, né, o mínimo necessário. A gente tem também na legislação a questão da LGPD, né, do Data Minimization. Então, tem a questão da classificação da informação também, mas o importante é que a gente também tenha algumas soluções que nos ajudem nessas camadas de proteção. E que essas ferramentas não só deem fricção para o negócio, mas tirar realmente essa fricção e gerar uma maior flexibilidade, que seria aquela segurança monitorada, sendo flexível para o usuário final, como o uso, por exemplo, de um cofre de senhas. Né, um gateway ali que fica que antecipa a entrada de uma aplicação, né? No caso, a gente está falando aqui de uma infraestrutura em nuvem, né? De não ter uma entrada direta, ter minimamente um MFA, né? Antes do MFA. Opa, traduz. Um múltiplo fator de autenticação. Mas simplificando, quando você usa o WhatsApp, você não coloca um código às vezes lá para evitar que clonem. Esse é um MFA, um múltiplo fator de autenticação. Isso, colocar um two-factor, né, ou um múltiplo fator de autenticação. E também, né, para aqueles que têm o acesso administrativo privilegiado às informações, que acessem antecipadamente via um gateway, né, que é o cofre de senhas. Então, esse cofre de senhas, ele permite com que a senha daquele usuário privilegiado esteja criptografada e que o acesso, né, que seja liberado na plataforma ali de nuvem, seja também monitorado. Ou seja, para eliminar aqueles post-it que você escrevia assim. Não, mas mesmo nesse caso, ainda vai sobreviver um risco, mesmo eu tendo o monitoramento de quem está acessando. O risco de fazerem melequinha. Sim. Pergunta. Não tem nenhuma outra solução, sei lá, de criar ambientes de teste fictícios, sei lá, alguma coisa que, nesse nosso caso hipotético, eu preciso acessar um dado para construir alguma coisa, mas que eu tenho um ambiente que eu possa dizer, pô, está 100% controlado. Tem? Sim, existem até soluções, inclusive acopladas ao cofre de senhas, que é um sandbox. Né? É um ambiente seguro, segregado, né? Onde as informações elas ficam lá por um tempo durante a manipulação, mas nada é modificado na base. Tá? Então, isso já nos protege, né, em relação à integridade das informações. Tá? E ali a gente pode também colocar algumas classificações de informações do que pode ou não pode ser acessados. Né? Isso fica mais fácil ainda se a gente tiver soluções ali que centralizam esses dados. Né? Então, esses centralizadores vão ajudar a gente também a manter um controle, a manter um monitoramento ali mais fluido em relação a tudo aquilo que pode estar em não conformidade ao uso. Né? Então, assim, alguns chamam de data lake, né? Outros ali, um gateway ali, onde os dados, eles, né, não podem ser acessados de forma deliberada. Então, muito se fala hoje em algumas empresas sobre a democratização das informações, que é interessante, né, para dar agilidade para o negócio. Então, como que a gente faz tudo isso, né, sem gerar uma fricção para o negócio? Né? Então, trazer soluções tecnológicas e, através dessas soluções tecnológicas, mantermos processos fluidos, né, mas que também sejam seguros, que sejam resilientes, né, para que essas fricções não ocorram e para que a gente realmente consiga suprir as necessidades de negócio, né, sem ser aquela área chata do não. Você sabe que o assunto fricção ele foi amplamente debatido uns 3 anos atrás para meios de pagamento. Então, até para e-commerce isso é uma verdade inexorável. Assim. Toda vez que você cria mais uma etapa para a conclusão de compra, você perde, enfim, negócio. Então, antes assim, até pouco tempo, uma Copa do Mundo para trás, era assim, você deixar no carrinho e aí para você pagar, você clicava e ia para um outro ambiente. Só o fato de você clicar e ir para outro ambiente, abandona o carrinho. E aí a coisa foi melhorando até ter uma melhoria
significativa em reconhecimento facial, que antes era, putz, o início disso teve muita fraude. Eu mesmo vivi isso, tinha entregador que imprimia a foto de uma outra pessoa assim e passava na autenticação. A coisa foi evoluindo, hoje tem bem menos isso, eu não escuto mais falar sobre isso. Então está cada vez com menos fricção. A maquininha de cartão já tem solução que você tape ao fone, colocou, acabou. Daqui a pouco, só com a nossa Mas aí cara tem que olhar a gente... o valor, né? Tem Porque que... senão... Exatamente. Isso aí. Exatamente. A coisa vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo justamente para acabar com um discurso que tem fricção. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, agilidade não é um tema que colide, que vai de encontro e não ao encontro do assunto segurança, né? Só que aí tem a gente pode ter a solução, sandbox, tecnologia e tal, mas se as pessoas não tiverem compartilhando ali o mínimo desses procedimentos, lascou. E aí a maioria das empresas, Ju, o que eu vejo quando se fala em cultura? Aquela porcaria de phishing. Só manda e-mail e tal, vamos ver quantos foram pegos. Parece que é pegadinha do malandro. Você vai ensinar as pessoas com base na metodologia da pegadinha do malandro. Você simula uma coisa, se ele cair, eu dou risada dele e puno ele. Sei lá, falo, ó, putz, você fez errado. Né? Assim, para aquilo que você falou, que tem a decisão do topo da pirâmide para fazer isso. Que outras ferramentas a gente tem no dia a dia? Porque, a maioria está no trabalho híbrido, quando é serviço, ele está na casa dele, às vezes tem empresa que ele não utiliza nem o notebook da empresa, é um outro. Sim, o que vem depois de ter esse apoio? Como é que faz para todas essas pessoas aderirem de verdade? Você trouxe um ponto, né, do teste de phishing, realmente é um negócio polêmico, né, porque você trabalha na pegadinha. Então, assim, se segurança é a gente desenvolver um ambiente de confiança, isso é uma quebra de confiança, né? Então, enfim, são visões aí diferentes. Não acho que a gente não possa usar isso como uma ferramenta de treinamento e medição de comportamento, mas não deveria ser a única coisa e espero que aos poucos a gente realmente entenda que não é, né? E aí, uma das outras conhecimentos que eu venho adquirindo, venho consolidando, que era algo que eu pensava e agora tem um lastro na academia, que é trabalhar a cultura a partir do medo, a partir da punição. Cara, não é sustentável. Não dá, cansa. É cansativo. Concordo. Então, o que a gente precisa é usar menos a gestão de consequência, o apontar de dedo, o treinamento para quem fez errado, e puxar mais pelo pertencimento. De como que a gente agindo com segurança, né, que a gente desenvolvendo essa mentalidade de segurança no dia a dia, a gente colabora não só com a nossa segurança e com a da empresa, mas da comunidade, da sociedade, né? Então, no final da linha, o que eu enxergo como uma pessoa dedicada a esse tema é realmente ter uma sociedade mais segura. Dado que o mundo é digital, né? A gente precisa desenvolver essa educação digital, cara, na base. Assim, o quanto que a gente vê na escola isso sendo abordado com as crianças. A gente teve outro dia aí uma minissérie super polêmica que é da adolescência, né, que aborda um pouco dessa questão. E assim, a sensação é que isso está completamente fora na discussão da educação dentro de casa, na escola, no estado. Então, assim, o quanto que nós aqui, como profissionais de segurança, a gente pode contribuir para isso, incentivar com que isso cresça. E aí, trazendo para a empresa, né, a gente desenvolver esse discurso que vai mais para o lado do reconhecimento de quem atua em prol disso. Então, assim, olhar a quantidade de pessoas que denunciam um phishing. Seja no teste de phishing, que a gente tem certeza que, de fato, é algo que
a gente quer que as pessoas denunciem, mas aí, assim, de novo, né, falando de teste de phishing, às vezes a gente treina as pessoas a não caírem no teste de phishing e não a se protegerem contra um ataque de engenharia social, que é o que está por trás, né? Mas o quanto que as pessoas denunciam phishings reais, páginas falsas, comportamentos que vão contra o que a gente prega ali de comportamento seguro. Então, algo que a gente, assim, profissionais da área vem debruçando como que a gente mede o comportamento de fato. Porque quando a gente fala de consciência em segurança, a gente está falando de, principalmente, 2 pilares aqui. Um é o conhecimento, de fato. É o quanto que aquela pessoa sabe o que é um comportamento seguro. Sem isso, ela ter um comportamento seguro é puramente incidental, é sorte. Né? Então, começa com o conhecimento. Mas o conhecimento sem a prática não serve de nada. Então, num exercício que eu fiz recentemente ali sobre senha segura, num questionário ali de 5 perguntinhas rápidas, ficou claro que as pessoas sabem o que é uma senha segura. Elas sabem que elas não podem usar dado pessoal, que tem que ser uma senha diferente para cada acesso e tal, mas elas não praticam. Então, assim, como que a gente aterriza isso no dia a dia das pessoas, né? E aí até vocês estavam falando da questão da cloud e tal, e eu estava fazendo um paralelo com uma dinâmica que eu trabalho no dia a dia, que é de prevenção a fraudes, e aí eu fiz um paralelo do quanto que a gente provê a segurança, né, um aplicativo seguro, um processo seguro, uma jornada segura, mas isso só não resolve a questão da segurança, porque não tem bala de prata. Você precisa do outro lado falando assim, putz, entender, será que é realmente o meu filho que está pedindo dinheiro no WhatsApp? Então, assim, de fato, no ecossistema de estrutura de segurança ali, não tem nada que seja inseguro. Inseguro é a pessoa acreditar que ela está transferindo, fazendo um Pix para o filho, em vez de ser um golpista. E isso não tem camada de segurança, firewall, controle que resolva. É compreensão do que pode acontecer. Pois é, porque quando o povo fala de cibersegurança, parece que eles só olham a primeira parte, cyber. Ele não olha a segunda. A segurança que é maior do que cyber. Exato. Hoje a maioria, exatamente, desses golpes são de engenharia social, que é o lato segurança. Se você não... Você pode ter a ferramenta que for, tem 10 ferramentas. Putz, nada impede... Por terra, se a pessoa que tem o acesso e o dinheiro faz a transferência. Eu estava escutando hoje na rádio de manhã, né, justamente essa questão da fraude, da questão do crime cibernético e tal. E aí, de 2018 até hoje, houve uma redução vamos dizer, de roubos físicos em 54%, acho, alguma coisa assim. Por outro lado, os roubos, né, os crimes em cibernética aumentaram mais de 400%. Por quê? Ficou mais fácil, né, muito mais, até para os bandidos, o menor risco de ser um contato físico e fazer tudo isso virtual. Então, se esse número cresceu, ele atinge não só pessoas, e atinge empresas, né? Então, aí para ter uma dimensão do tamanho que isso cresceu. É muito louco, porque como eu tenho esses 2 chapéus, né, de cybersecurity e prevenção a fraudes, e eu fiz até uma palestra falando um pouco disso, como que cybersecurity nasceu num data center. Prevenção a fraudes nasceu numa área de negócio, né, numa área comercial. E então eles vieram se encontrando, né, e hoje eles estão lado a lado, mas ainda assim é muito apartado. São silos ali. Tem a galera de cybersecurity, a galera de prevenção a fraudes. E o quanto que a gente precisa integrar isso num único chapéu, que é da segurança. Segurança digital. Mesmo, né? Porque o que eu falo. Começa com um incidente cibernético e termina com um golpe. Isso. E às vezes continua numa lavagem de dinheiro, né? Para você reinserir aquele dinheiro para ter função. Então, para mim, é urgente a necessidade dos profissionais das 2 áreas começarem a trocar mais ideia. Eu colocaria uma terceira, que é a produção de dados. O Thiago Cunha, que é o VP da DOC, ele já reuniu as 3.
porque um escreve a política, sabe mais ou menos o que pode, o que não pode, tratamento de dados, vai olhar o que tem de regulação que vai vir da NPD ou fiscalização ou punição, antifraude, para aqueles que precisam ter esse antifraude, por exemplo, empresa de pagamento, por exemplo, e cibersegurança, porque assim, a coisa precisa conversar. A mesma coisa marketing sales. O que está acontecendo agora? Tem um movimento de reunir revenue. Por quê? Porque não adianta trazer lead se eu não converter. Exato. Eu vou ter 1.000 leads, conversão 1. Será que eu estou trazendo o lead certo? É um lead, mas ele é quem tem realmente ali o perfil que converte? Não, não é. Então não adianta nada o marketing trazer lead. Tô nem aí. Então, assim, de novo, pendular, né? A gente separou tudo, agora a gente está voltando, reunindo tudo, ainda com o IA, que vai ter toda uma questão de governança ali, da coisa toda. Então, a coisa só... Agora, um ponto que é importante, que eu nunca vi em nenhuma empresa, tá? E que é até difícil fazer uma pesquisa dessa, porque é difícil a empresa revelar quais são os valores dela. Mas o que eu observo dentro das áreas de RH, que inflou bastante nos últimos tempos em competências novas, é que hoje um colaborador ele é medido não só pela meta, mas também pela performance de acordo com os valores da determinada empresa, ou seja, como você chegou lá, não só a meta. Então, as empresas hoje estão, queira ou não, estão iniciando esse processo de avaliação com essas duas verticais, né? Então, eu vejo alguns valores de empresas do tipo empreendedorismo, simplicidade, economicidade e tal, mas não tem o valor segurança ali como o tal do DNA. Assim, eu quero fazer, mas, né? E aquelas que tem, que elas colocam mais ou menos, vai fazer do jeito certo, alguma coisa assim, ela está mais conectada a um compliance ali, ético, né? exato, do que precaução do que a gente já pacificou e todo mundo está careca de falar que tudo é baseado em dados, pelo menos nessa nossa economia de agora. Essa é a base motriz dos principais negócios dos próximos anos, né? E eu acho isso uma maluquice, porque enquanto você não internalizar nesse grau esse assunto, fica muito difícil a cabeça de um CEO funcionar do jeito que a gente está falando. Porque na cabeça do CEO é mais fácil, por exemplo, ele contratar um seguro, como ele contrata o NGO dele, que fica lá, eu fico assinando um monte de papel, não tenho tempo para ler, bota num seguro de assinatura, vai. Eu vou ter um seguro também de ataque cibernético, contrata alguém para me dar um conforto no coração. Ainda bem que o cara tá lá, né? É a bala de prata, né? Aquela bala de prata que o povo quer e dá paz. Né? Exatamente. Só que não é uma falsa sensação de segurança. E assim, eu paro para pensar, né? Porque assim, não tem caminhos, né? Mas assim, tem um caminho que a empresa sofreu um ataque, ela internaliza de vez. Ou acontece muito por aí, eu tô vendo cidade alerta, muito roubo, eu vou me precaver. Ou é um processo que o próprio CTO, que foi o cara que foi alçado nos últimos anos a uma estatura de negócio que não tinha. Esse cara era o setor de compras de tech. Era assim, preciso de um RP, o cara ia para o mercado, sondava 5, trazia 5 propostas, só tem essas 5. Aí o cara, acho que essa aqui tá bom. E ele cuidava de coordenar a implementação. Então, era um setor de compras, não era business. O que a maioria do CISO é hoje em dia, tá? É um setor de compras. Bom, do próprio CTO que já teve essa entrada mais no negócio, dele trazer essa agenda de cyber como negócio de verdade. Porque assim, que é um caminho pelo amor, não é pela dor. Porque o caminho pela dor todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Você levou uma... Na lei e no na dor, né? Isso que você fala. O pessoal a gente fala, né? O estigma, né? De segurança. Ou é lei, ou na lei ou na dor. É isso, porque se a gente parar para pensar, por exemplo... Sem amor, né?
Pode ser entre tapas e beijos, amor e ódio. Mas é que assim, pô, o caso da CIM, para mim a empresa quebrou. Porque assim, embora ela se sustente hoje, as ações de regresso dos bancos em cima da CIM, como, pô, um processo judicial de 300 milhões, 400 milhões, é muito difícil. Você fica com um passivo violento. Então, assim, é uma agenda que, particularmente, eu levo e vou levar por anos, porque é um setor que tem uma capacidade de expansão e crescimento no Brasil absurdo. Porque as empresas não estão 100% preparadas, ninguém vai eu ser, mas a gente está, sei lá, pouquíssimas empresas estão olhando. Por outro lado, você tem o avanço do cybercrime que não para, né? Então é sempre um jogo eterno, não adianta o que você faça. O outro lado vai fazer também. Então você tem que fazer um pouquinho a mais. Não, o outro lado vai fazer também. Atrás. Exato. Por mais que a gente faça um desenho de cenário, a gente está atrás, né? Então, porque aí vai surgindo, você vai... Então, todas as variáveis me mostram que isso vai explodir. Vai explodir tanto em número de empresas com soluções, explodir em número de ataques cibernéticos e uma nova geração de profissionais liderando cibersegurança que precisa chegar, assim, preparar de tonelada. Porque, assim, só vejo de tonelada. Porque, assim, não tem como. Todo mundo está conectado aqui. Uma hora, se a gente não fizer nada, chega um decisor, uma lei, alguma coisa, que vai vir com um porrete em cima de todo mundo e arrebentar todo mundo. Então, é a área que eu vejo que tem mais expansão. Mas você citou, né, o caso da CM e tal. Isso reforça mais essa questão, né, que tem discutido muito agora também, que é a gestão de risco de fornecedor também, né? Porque ele também faz parte do ecossistema seu, né? É inevitável, você tem o seu fornecimento e a sua entrega. Então, você está, às vezes, se preocupando com sua entrega, mas tem essa questão. Então, né, você já adota, eu sei que você já adota essa questão de gerenciamento de risco também de fornecedor. Você vai habilitar um fornecedor que ele esteja confiável, pelo menos minimamente, do que você acha que é coerente com a sua empresa, né? Então, se você está entregando uma imagem segura, você não pode adquirir de uma empresa que não tem essa reputação, né? Então, ele força, o ecossistema força você ter todas as suas camadas, né, protegidas. E o quanto que a gente precisa aprofundar isso, né? Porque, assim, do diligence de contratação de empresa é um checklist. Isto. Você tem isso? Aí a empresa fala, tem. Você confia. Assim, quanto que a gente, de fato, tem lastro na realidade? Às vezes, com pressão, com o negócio num cangote de aprova, preciso lançar um negócio. Então, assim, eu acho que esse caso trouxe muito essa luz, jogou uma luz, o quanto que a gente precisa olhar para essa cadeia de suprimentos com um olhar de segurança de fato e não de checklist preenchido. Ou seja, tem muita oportunidade aí, Muita. porque tem muito problema. Então, assim, o leque de oportunidades é violento. Só um ponto que você estava falando, tem um relatório da S-Square. Todo ano eles dizem quantas vagas de profissionais de cybersecurity tem no mundo. E a gente já está em 4,5 milhões de profissionais que faltam. E eu acho que é fora do Brasil, tá? A maioria é. A gente, do ano de 23 para 24, eu não vi desse ano ainda. Ou não sei. No ano anterior para esse, a gente até, o Brasil especificamente, a gente tem menos vagas abertas do que o ano anterior. Então, a gente, ao contrário do mundo que aumentou. Mas eu acho que com a inteligência artificial entrando e cada vez mais, principalmente no mundo do crime, né, a intensificação dos ataques, assim, a gente já está sentindo, esse ano o ataque está surreal. Então, assim, isso vai, eu acho que o que a gente diminuiu de vaga aqui no Brasil vai voltar. Triplicar, botar 10 vezes mais, 30 vezes mais. Exato. Isso é só mais um indicador que mostra que o Brasil está pouco aculturado da necessidade disso. Sim. Mas vai acontecer. Sim, assim, é inevitável. A gente só não sabe quando essa ficha vai cair de vez para a gente expandir isso para todas as empresas. E eu quero ver
nos próximos anos, um CISO que tenha se tornado CEO, porque é isso que eu vejo em várias outras empresas. Então, você vê CTOs assumindo cargos de CEOs, CTOs viram CEOs, você vê até compliance virando CEO. Agora, você não vê um CISO, por exemplo, numa empresa que o core business dela é um produto antifraude, se tornando CEO. Porque ele tá lá na sala, parece que ele nunca saiu daquela salinha do ar-condicionado fechada, que ela ficava lá, a pessoa e os servidores, os CPUs lá, ficava lá. Parece que nunca saiu dessa sala. Mas deixa eu até fazer uma pergunta até para a Juliana, né? Que eu sei que você, né, trata muito essa questão, né, de sensibilizar e ter esse engajamento maior, e até associado a essa questão de demanda reprimida de profissionais de cibersegurança. Talvez uma porção dessas atividades de uma responsável por cibersegurança, ele não pode estar permeada em cada um dos funcionários, ou seja, ele entrar com uma atribuição de cada profissional da empresa, talvez para minimizar essa demanda, porque talvez a carga de trabalho em cima de um profissional de cibersegurança seja muito pesada, e é mesmo, né? Talvez parte dela se transferir e deixar ela, vamos dizer, compartilhada Sem com todos dúvida. os funcionários. Eu acho que a Será que isso visão... não pode, né? Não, a visão para mim de cultura de segurança saudável é, de fato, uma segurança descentralizada. Porque que a área de segurança ela seja um apoio, uma consulta, né? Funciona como uma consultoria e não como o Superman que chega lá na sala e resolve Porque todos se os acontecer algum problemas. problema, a culpa é dela. É, Né? A culpa é dela. exato, Então, exato. esse... Eu acho que uma cultura que eu me inspiro muito, assim, que eu bebo muito da fonte, é da AWS. Assim, eles têm a segurança, é uma ideia de segurança descentralizada, eles têm ali um programa de Security Guardians, né, que é o Security Champion deles, mas, de fato, o negócio, ele se responsabiliza caso alguma falha, alguma vulnerabilidade do produto seja explorada, o risco se materialize, eles não vão ligar lá para o CISO e falar, o que você fez aqui de errado? Você não olhou isso? Não, ali aquela unidade de negócio vai olhar e falar, bom, esse problema é meu, é nosso, e como que a gente resolve, sabe? Então, eu acho que isso é uma... Deu isso para todas as áreas, tá? Sim. Eu acho que a maioria das empresas precisam ter esse olhar. O problema não é do RH, quando é RH é de todo mundo, de finanças também, de tech também, é uma cultura do vamos resolver, ao invés de vamos achar o culpado. É basicamente isso. Bom, falamos um monte, e eu prometo que a gente vai falar muito mais agora no almoço e em outros episódios, mas eu quero dar a oportunidade para vocês encerrarem, falarem aonde o pessoal encontra vocês. Fabi, obrigado novamente. Como é que o pessoal entra em contato com você? Bom, pelas redes sociais, tá? Então acessem o meu perfil no LinkedIn e podemos trocar ali algumas ideias, né? Sugestões, enfim. Fiquem à vontade para acessar, então, LinkedIn, principalmente. De você, Regis? Também no LinkedIn, né? Tem o perfil de Regis Yoshida e também na F9C Security, né? Que a gente tem a nossa área de marketing, está atuando bastante forte aí nas redes sociais, então acompanhem lá que tem bastante coisa interessante lá. E aí, Ju? E o LinkedIn também. É a nossa grande rede social, LinkedIn. Juliana Silveira, da Dil, D_A_D_I_O, então é meio difícil de achar. Também trabalho muito, eu até esqueci de falar no começo e gostaria de pontuar. Eu faço parte de duas ONGs, né, de mulheres de risco, a WONS, que é a Women in Cybersecurity, e a Risky Women, de mulheres de prevenção a fraudes. Então, mulheres que se interessem, queiram trocar ideia, pode me procurar. Homens também, para a gente trocar ideia, enfim. E também dou aula na Risk Leadership Academy, que é a primeira escola de prevenção a fraudes do Brasil. Tem muita coisa disponível de graça no YouTube, ali, nas redes sociais deles. Bem interessante, que é um mercado que precisa... A gente estava falando da necessidade de profissionais de cybersecurity, prevenção a fraudes ainda mais. Você não tem graduação, você não tem pós-graduação, você não tem um framework, modelos prontos. Então, assim, é um momento que a gente vê um mercado nascer, né? Então, quem se interessar também pode me procurar para trocar ideia, que eu gosto. A gente está numa era muito, muito boa, né? Porque muita coisa está surgindo agora, o que abre possibilidade da geração atual se formar, aprender bem e formar as próximas, né?
Bom, e você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Tenho certeza que você aprendeu bastante. Não deixa de se inscrever, assistir os outros episódios, que eu tenho certeza absoluta que você vai subir um degrau aí em conhecimento sobre o que está acontecendo em diversas áreas envolvendo tecnologias e novos métodos de liderança, de gestão nas empresas. Beleza? Nos procure. Até o próximo. Valeu!